Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal, onde eu comento notícias. Hoje com meu amigo Flávio, nós vamos falar de um tema muito atual e oportuno. Redes neutras. Bem-vindo, Flávio. Tudo jóia? Tudo jóia, Rodrigo. Tudo tranquilo? Pô, bacana. Esse tema aí tá ganhando muita força por conta do cenário hoje que nós temos muito competitivo. Preço de poste, ocupação do poste desordenada, a revelia, tem de todo preço, rede ociosa. Então a gente vem muito para falar desse assunto. Quais são as melhores estratégias? Quais as experiências aí realmente que você já tem? Você, eu acredito que seja um cara fora da curva nessa questão de parceria. Eu acredito que você vai ter muito para poder realmente contribuir aí para esse mercado de provedores aí que tem muitas dúvidas em relação a esse tema e eu acredito que não tenha ninguém melhor do que você para poder falar desse tema. Ô, Rodrigo, beleza, cara. Vou tentar colaborar aqui, né? Com a experiência. Com a sua humildade, e aquilo que eu acho, né? Que é, enfim. Mas vamos lá. Vamos, bacana. Flávio, o tema redes neutras, né? Por que usar as redes neutras? Me fala aí das suas experiências. Por que os provedores devem botar isso daí como uma opção? Bom, Rodrigo, eu acho que o primeiro ponto aí é você conseguir expandir com velocidade, né? Sem você precisar investir muito recurso. Então hoje você com a rede neutra você consegue atender outros locais sem passar nenhum metro de cabo, né? Porque a gente sabe da dificuldade hoje, né? Além de você investir em cabo, em caixa, em projeto, você tem a problemática da neoenergia, né? Então hoje como que você faz? Eu quero atender um novo local, se eu não consigo nem aprovar um projeto dentro da neoenergia. Então como é que faz? Então é um impeditivo. Hoje a própria energia é um impeditivo. E ao passo que você tem uma rede neutra, você consegue ali através de um bom acordo, tanto financeiro de parceria, você poder atender outros locais sem muito recurso envolvido, né? Então, principalmente, assim, talvez seja o mais importante. O segundo seria justamente isso, realmente, né? Você conseguir não travar a sua empresa na questão de expansão, de crescimento. Então, eu vejo a rede neutra com muito bons olhos, né? Em relação a isso. Entendi. Eu acredito que tem acho que eu falo na relação de análise de mercado, né? Por que a rede neutra vai dar certo? Primeiro, o preço do poste. Né, o poste hoje está muito caro na maioria dos estados do Brasil. Aqui em Brasília, vamos botar o exemplo aqui de casa, né, do nosso quintal, está chegando a R$15 o preço por poste, ou seja, o preço já está caro, você vai expandir sozinho, ou seja, já é um ponto para a rede neutra. Segundo ponto para a rede neutra, os postes já estão cheios. É verdade. Né? Ou seja, como é que você vai aprovar sendo que o poste está cheio? Então, mais um ponto para a rede neutra. E o terceiro ponto que eu acredito que poucas pessoas vêm falando é a ociosidade. Você já tem sua rede ociosa. Quantas portas da sua rede hoje, você já fez essa conta? Quantas portas da sua rede hoje está ociosa? Quantos por cento? Não valeria você monetizar isso? Então isso também é mais um ponto para a rede neutra. Então por isso que eu acredito que a rede neutra vai vingar, vai mais cedo ou mais tarde. Eu acho que esse é um dos pontos. Você falou muito das questões estratégicas, né, empresário? Eu estou falando da questão mesmo da realidade, o que é fato hoje, né? E vai tender você a ir para a rede neutra. E aí dentro da rede neutra, aí eu queria te perguntar, quais são as melhores estratégias empresariais? O que você tem de experiência, né? O que você está sentindo hoje? Quais são as melhores práticas? Quais as melhores estratégias para você adotar e entrar nesse mercado? Bom, Rodrigo, eu tenho visto algumas estratégias. A gente sabe que a Vetal começou com isso há algum tempo atrás, né? E a estratégia dela realmente que norteou o próprio mercado. A gente sabe o valor que ela cobra para você poder utilizar a rede neutra dela. A gente sabe do negócio, do modelo de negócio dela. E aí o pessoal acabou se adaptando. Então, hoje em dia você tem empresas que montaram redes neutras para alugar. Você já tem isso em Brasília, alguma coisa funcionando assim. Grandes redes, inclusive, vários locais, que aí é o que o mercado está colocando, assim, a Vetal faz uma orientação dá um norte e os outros empresários vão atrás. Então você tem ali redes que você aluga mensalmente, tem acordos que você faz para o número X de porta, tem em outros acordos você aluga uma porta inteira, uma porta-pão inteira, por exemplo. Outros acordos você paga aquilo que você usa, também é uma ótima forma. Outros acordos você faz interconexão entre as redes, você sai pelo seu trânsito IP, às vezes você contrata da operadora que está te vendendo aquilo. Então existem várias formas aí de você
está usando a rede neutra, né? Eu, particularmente, eu prefiro o que a gente faz na Supernet, são parcerias bilaterais, né? Onde eu acabo colocando as minhas portas ociosas para serem usadas pelos parceiros e, de contrapartida, eu uso eles também. Mas em outra área, né, no caso. Então, você faz áreas estrategicamente onde você quer atender. Esse cara, se ele não tem rede onde você está, então você vai lá e oferece essa área para ele poder ativar clientes. Exato. E você ativa lá na área onde você não tem rede, lá naquela parte. Basicamente isso, só que uma coisa que eu gosto muito e que o nosso grupo, né, já está usando, é que não é só questão de você liberar a porta da sua rede e pegar a porta da rede do outro, né? Você também tem uma colaboração técnica envolvida. Então, por exemplo... Não só a porta. Não só a porta. Certo. Como que se daria isso? Primeiro, eu gosto de ter controle sobre o que o meu cliente está usando ou não. Então, eu gosto que ele passe pela minha rede. Então, para isso, você tem que fazer uma interconexão. Então, quando você interconecta duas redes, que você já elimina aquela modalidade onde você usa o trânsito IP do parceiro. Ele já vai sair pelo meu IP, entende? Entendi. Você vai fazer uma interconexão e você vai fornecer o link na rede do parceiro. Na verdade, ele vai sair pelo meu link, né? Entendi. É assim que a gente acaba funcionando. Entendi. Porque, igual eu falei, não fica só na questão da troca das portas. Entendi. Fica também, por exemplo, quando eu interligo outra rede, eu consigo ter uma redundância, por exemplo, eu consigo ter uma colaboração técnica. Colaboração técnica. Você fala de manutenção. De tudo, de Entendi. tudo. Você imagina, de forma abrangente mesmo. Você imagina, por exemplo, que eu tenho hoje um possível parceiro e nesse momento ele tem X de banda. Talvez ele não tenha uma segunda saída, ou talvez ele não tenha um backup, e no momento oportuno lá ele perde a conectividade dele. Ele pode sair por mim, por exemplo. Para o seu cliente não ficar fora. E por dele também. Por dele também. Então, poxa, é uma parceria ganha-ganha. É uma parceria ganha-ganha. Além de outras coisas, por exemplo, você tem, às vezes eu tenho uma gerência de rede que tem mais conhecimento que a gerente de rede de um outro parceiro. E a gente colabora, fala, olha, às vezes a gente está lá, entra no roteador desse parceiro e melhora as configurações, por exemplo, sabe, Rodrigo? Um apoio técnico, não só na questão de porta. Então você está aprofundando, é uma parceria mesmo, né? Não é só a questão de porta e de rede neutra. Você fornece pessoal técnico, né? Ou seja, os provedores também são mais ou menos ali do tamanho do seu. Exatamente. Então, isso é uma questão estratégica importante? Eu acho que sim, porque o que eu estou dizendo aqui somos provedores de pequeno e médio porte, né? Certo. E a gente tem as limitações de recursos, todo tipo de recurso. Recurso técnico, recurso financeiro, recurso tudo. Certo. Então, quando eu tenho, eu pego o recurso que eu tenho e somo com o seu recurso, que também é pouco, a gente tem um recurso dobrado, vamos botar, né? E você já parou para pensar que eu não estou gastando por isso? Você entende, Rodrigo? Então, assim, esse modelo é um modelo legal, que é de ganha-ganha, que é de colaboração. Mas também existem outros modelos, onde você aluga as portas, onde você paga para estar usando o IP das outras pessoas, das outras empresas e tal, né? Então, cada um tem uma forma de agir, né? No nosso caso, a gente está indo por esse caminho. E tem dado certo, eu falava, esse modelo de negócio? Ou seja, você tem colaboração técnica, tem colaboração logística, né? Ou seja, se você está atendendo um lado do outro lado da cidade, você não tem que mandar seu técnico. Isso. Ou seja, está na rede dele, ele mesmo faz essa manutenção, mas tem algum critério, tipo, ele tem que se identificar pelo nome da Supernet? Como é que é feito esse detalhe, né? Porque se você disponibilizou rede dele aqui na sua rede, sim. Ou seja, você pegou rede lá e ele pegou rede aqui, né? Se um cliente dele que está aqui na sua rede, né? Você tem esse critério também de chegar lá e se identificar como uma empresa dele, né? Até para você ter acesso. Como é que se dá esses detalhes? Hoje, minha experiência de telecom e tal, eu vejo que o cliente em si, ele não está muito preocupado com esse nível de detalhe. Então, assim, os nossos parceiros, a gente se preocupa muito em falar o que está acontecendo para o cliente. Certo. Então, por Tratar exemplo, o problema, apagar o incêndio. Não é nem pagar incêndio, mas assim, usando a sua pergunta, por exemplo, eu vou ligar um cliente, não sei, vamos botar no Gama. Vou usar o meu parceiro de lá para ligar esse cliente que eu conquistei de alguma forma. Certo. Algum tipo de marketing, enfim, alguma mudança de endereço. Então, assim, esse cliente foi conquistado pela Supernet. Certo. Mas quem vai ligar é o parceiro de lá. Então a gente Xnet. a gente se preocupa em falar, olha, cliente, quem vai aí vai ser o fulano de tal,
tal, da XNET, ele vai estar de qualquer forma ainda... Representando a Supernet, a gente tem uma parceria de atendimento. Porque as pessoas sabem o que é uma terceirização hoje. Entendi. As pessoas estão acostumadas já com isso, né? Certo. Isso não é uma novidade no mercado. Então, assim, o importante é sempre falar com o cliente. Ou talvez a gente também, hoje em dia você tem empresas que terceirizam isso, então a gente contrata. Mas é sempre Seria muito, outra opção para realmente resolver essa demanda. Que eu não sou muito fã porque, de certa forma, quando eu tenho uma parceria com você, por exemplo, eu confio naquilo que você faz dentro da sua empresa. Até porque você também tem responsabilidade. Isso aí. Entendi. Então, assim, eu sei que o cara é um CLT, às vezes eu sei que o técnico está com você há muito tempo, que você fez seu dever de casa e viu que você tem uma vida pregressa legal. Enfim, essas coisas acabam... Entra na avaliação. E vai uma coisa encaixando com a outra. Então, e outra coisa, a equipe também tem que entender o que está acontecendo, porque ele também tem que virar a chave. Quando chega lá, olha só, nesse momento aqui, eu estou representando um modelo de negócio, um modelo diferente. Eu estou aqui hoje enquanto... por exemplo, Supernet. Mas isso tudo é monitorado, né? A gente monitora, a gente fala, tem os grupos, que a gente tem os controles. Que conversa para trocar informação. E quais as ferramentas que você tem usado para fazer a gerência nesse tipo de caso? Isso é uma pergunta muito recorrente entre os provedores. Como você vai monitorar a porta do seu cliente na rede de um parceiro? Outra coisa boa é a tal da parceria, né? Que também te traz isso. Então, por exemplo, vou trazer os meus exemplos aqui, né? Eu uso um RP que eu consigo fazer usuários dentro desse RP. Então, por exemplo, se eu tenho uma parceria com um provedor X, eu dou um acesso a ele ao meu sistema e ele vê se o cliente dele está fora, se está dentro, se está pago, se não está pago. Ele consegue enxergar todas as informações relevantes dos clientes dele, ou ele olha os seus clientes também? Não olha. Só os dele, o que ele tem ativado na sua rede. Isso. Então, isso é bem legal no sistema que eu uso. Mas já existem sistemas desenvolvidos para outras pessoas que faz o controle disso tudo. E assim, se você tem uma operação que não seja muito grande ainda, você consegue controlar ali, meio que manualmente, não é o ideal, mas você consegue ter esse. E qual a ferramenta que você está usando para fazer isso? Hoje eu uso o XC. O XC mesmo? O XC ele tem já essa extensão para uma rede neutra fazer a utilização? Ele tem, na verdade, eu fiz uma adaptação à minha realidade, né? Ah, entendi. Mas ele tem lá um módulo, eu não usei ainda, não sei como é, para quem vai alugar. Ele tem um módulozinho lá, não funcionei porque eu não estou alugando, a gente está fazendo parcerias, né? Entendi. Então eu não usei ainda, mas dentro do XC eu consigo, por exemplo, fazer uma filial. Posso fazer uma filial e essa filial é o X provedor. Entendi. E lá ele tem todos esses clientes, mas a bilhetagem toda do parceiro, tudo é dele. Entendi. Né? Eu só deixo ele ver porque, poxa, para um devido suporte, alguma coisa. Meu cliente está reclamando de alguma coisa. Ele vai lá ver se está online, se não está, esse tipo de coisa, né? Aí esse chamado ele é aberto com você. E aí você aciona o parceiro para ele fazer essa manutenção. Na verdade, quando o cliente é dele, ele se resolve, né? Não, assim, o cliente é seu na rede dele. Aí, do mesmo jeito, eu também enxergo. Entendi. Ao contrário também. Né? Aí, então, ele já abre com você, mas você aciona o seu parceiro para fazer o reparo. Não, normalmente, quem faz o reparo sou eu. Mas... Mesmo se for no Gama, 40 quilômetros... Aí vai ser de cada modelo de momento, negócio. Entendi. Porque se amanhã, por exemplo, se eu tiver um determinado número de clientes em lugares distantes, eu acabo tendo um bracinho Supernet lá. Então, por exemplo, eu posso contratar um ou duas equipes, deixar lá. Entendi. E pronto. Porque a gente sabe a quantidade de suporte que tem, né? Aí tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. Né? Entendi. Tem que fazer conta. Mas, de qualquer forma, por exemplo, já existiam situações onde as empresas pagam o salário daquele funcionário lá para que ele tome conta de certa região, sabe? Então, existem várias vertentes aí. Tem várias soluções, né? Que eu estou vendo, vocês já conseguiram pensar em soluções para esse tipo de situação. Por exemplo, a gente tem parceria, por exemplo, que dá plantão. A gente divide o plantão. Entendi. Mas Flávio, aqui isso aí é complicado em relação a CLT, que um pouco o cara tá te botando na justiça aí porque trabalha para 2, 3 empresas. A gente criou uma empresa só para isso. Então a gente, as empresas, os parceiros vão lá, depositam o dinheiro e a gente consegue ter isso aí, um plantão,
mais barato para todo mundo que Entendi, no final compartilhado. Das contas, compartilhado. Então dá para fazer isso de várias formas. Né, Já tem quanto tempo que você está fazendo essa prática, assim, esse modelo de parcerias? Começou com uma empresa parceira 6 meses atrás, um pouco mais. E aí a gente consolidou, né? Validou o projeto? Validou o projeto, consolidou. E agora a gente está trazendo mais gente, né? Trazendo mais gente, assim, pessoal mais ou menos do mesmo tamanho, pessoal que atende áreas que a gente não atende. Estratégica, né? Estratégias, né? Entendi. Se outra empresa não acha que é importante colaborar tecnicamente, a gente até não se encaixou no perfil ali do que vocês estão procurando. No que a gente precisa, né? Isso tem dado certo. Como os outros modelos também, né, Rodrigo? Tem dado certo você alugar porta com link já embutido. Também vejo que dá certo. Mas no meu ponto de vista, a gente tem que ter o controle do cliente, né? O cliente é seu, né? Você tem que cuidar dele, né? No meu ponto de vista, sabe, a gente tem que saber se está legal, se não está. E quando você fica muito fora, eu não fico confortável. Entendi. Sabe, eu não fico confortável de jeito nenhum. Mas eu acho que é um caminho muito viável para que os provedores eles consigam crescer, sabe? Eu acho que quem bolou esse modelo de negócio lá atrás é fora da curva, né? Entendi. E quando a Vetal trouxe isso... Esse modelo, né? Esse modelo me impactou. Falei, poxa, que legal, né? A gente poder estar expandindo com menos recursos. Achei muito legal. E hoje eu sou bem animado com isso. Bacana. E eu acho que é um futuro viável para a gente. Só que a gente também não pode esquecer de estar passando, né? Expandindo você mesmo. Entendi. Até porque... Até para você gerar recurso para o terceiro, né? Para o parceiro, né? Exatamente. Mas qual critério, entrando aqui nessa questão aí do parceiro, qual critério você utiliza para você escolher um parceiro ideal para fazer essa parceria? Um critério que eu acho importante é que sejam empresas mais ou menos do mesmo tamanho, sabe? E que tenham mais ou menos os mesmos recursos. Recursos financeiros, recursos técnicos. Porque quando você traz, talvez, uma empresa muito maior para dentro da sua rede, você acaba perdendo. Você perde a concorrência mesmo, porque você vai ser mais fraco. Você não pode ser o mais fraco dentro da sua própria estrutura, sabe? Se você não consegue ser o mais forte, também não seja o mais fraco. Você imagina amanhã, por exemplo, eu trago uma empresa grande e ele tem um poder tão grande de propaganda e marketing que ele vai ganhar mais clientes dentro da minha rede do que eu mesmo. Entendi. Então, pode ser um problema, uma isso parceria. pode ser um problema. A gente não viveu isso ainda. Certo, mas você já mapeou, né, isso daí? Eu já mapeei. Eu não gostaria, sabe? Eu acho que a gente tem que ter maturidade para concorrer, mas quando a gente tem que ter cautela. Quando a gente tem o mesmo tamanho, a gente concorre igual ali. É claro que fica tudo muito transparente, assim, olha... Parceiro, vai chegar uma hora que você vai passar aqui e vou estar com uma ação comercial aqui. Você não pode, tem que ter maturidade. Tem que ter. Se não tiver maturidade, não vai. Mas é diferente você ter um cara do seu tamanho e um cara 5 vezes maior que você. Mas a gente já chegou, inclusive, em situações que a gente fez ações comerciais juntas. E é legal, sim, é legal, porque você tem que usar a criatividade para você poder crescer, né? Cara? Poxa, ações comerciais juntas, isso agora eu fiquei curioso. Nessa mesma ação, divulga as duas empresas? Entendi. Aí vocês conseguem atingir mais gente com capital, mais capital, vamos botar capital dobrado, né? Exatamente. A gente Entendi. dobra olha a ideia. Olha a ideia, até nisso. Olha, isso aí é maturidade empresarial, né? Só que, sim, claro que não é as mil maravilhas, porque às vezes você tem que explicar o que está acontecendo. Só que, sei lá, de 10 pessoas que você vende ali, você tem que explicar para 1, 2. Falar, mas quem que vai me atender, entende? Entendi. Mas aí você explica. Nada como um bom vendedor para explicar. Olha, as empresas estão aqui, estão na região, são empresas co-irmãs, são empresas, né? Essa aqui, por exemplo, tá ali, o pop do cara é ali, a gente é empresa daqui, essa outra empresa já atende mais para lá. Porque o momento da venda ali, aquilo aí depois, o momento ali acaba, né? Aí você tem o pós-venda, você tem instalação. Naquele momento que você instala com a logomarca da sua empresa e tal, você esquece que Entendi. Né? Mas a ideia do recurso, até que você soma aquilo ali, é legal. Entendi. Enfim, é legal. Mas claro que sempre tem, não é só mil maravilhas. Entendi. Né? Só que tem mais lado positivo que negativo.
Eu tenho uma pergunta que é mais na questão mais técnica, agora entrando realmente dentro de rede, dessa questão. Você tem algum critério de avaliação? Por exemplo, a sua rede, vamos botar que você tem um equipamento ali que entrega uma experiência para o cliente, é um equipamento mais veloz, mais robusto. Você tem esse critério de avaliação também do parceiro, porque vai que esse cliente está na rede de um parceiro, mas, poxa, ele tem um microtik, vamos botar, né? Um microtik é mais simples, não entrega toda aquela... Você tem essa avaliação também para escolher? Você tem um checklist? Como é que você faz essa avaliação? É aquilo que eu venho falando aqui, né? Tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho ali, mais ou menos do mesmo. Mas o que a gente avalia muito, a questão da infraestrutura em si, sabe? Se ela tá legal, se ela é uma rede, eu digo rede de acesso mesmo, rede do cliente lá, da CTO, né? Se ela tá bem feitinha ali, se não tá feito com drop. Tem muita gente que passa drop, liga as caixas com drop. Aí não dá, né? Então... sempre a gente, tanto na nossa rede quanto na rede dos parceiros, a gente sempre dá uma olhada nisso tudo, né? Para validar, né? Para validar. Sempre tem um bate-papo antes, assim, tipo... de alinhamento, né? Para entender como é que tá a situação. Pô, quem que é seu AS? Que você sai por quem? Eu saio por tal, eu saio por aqui. Então, quantos carros você tem? Qual o tipo de técnico que você tem dentro da sua empresa? Você tem, sei lá, uma OTDR, você tem... Sabe, porque às vezes vale muito mais dar um problema na CTO do cara e o cara ir lá arrumar rápido, sabe? Rápido, tem que arrumar rápido, porque senão você está prejudicando o seu cliente. Entendi. Então, são esses critérios que a gente avalia. Então, saída para a internet, como que é o POP da pessoa, qual o equipamento que usa na ponta, como você falou. A microtik, ela dá conta de muita coisa até certo momento, sabe? E você tem um time atrás, um time dentro do escritório ali para poder te dar a atenção, porque às vezes você tem que subir cliente na rede do parceiro lá e tem que ter alguém para te dar apoio. Tem que ter uma infraestrutura mínima, sabe, Rodrigo? Tem que ter. Entendi. Eu acho que a empresa tem que ter pelo menos, 8 funcionários, 10 funcionários, sabe? Porque aí você já tem 2 equipes ali de rua, você já tem um back office ali dentro, você já tem alguém que mexe com finança, né? Entendi. Então você consegue ter esse tipo de coisas na parceria. Entendi, mais indicadores para fortalecer o ecossistema como um todo de negócio. E sempre voltado para a parceria, porque já aconteceu de assim, poxa, olha só, deu um problema na rede aqui, eu tô lascado agora. Calma aí que eu vou mandar minha equipe. Então a minha equipe chega lá e vice-versa, tá? Entendi. Chega lá e resolve o problema. É colaborativo mesmo. Isso é importante, porque você não gasta recurso para esses pequenos encargos, né? Tem ocorrências ali no dia a dia, né? Rotina do dia a dia mesmo. Rotina do dia a dia. Bacana. A gente falou muito da questão de estratégia empresarial. Nós falamos da questão da parceria, dos critérios, né, que são utilizados. Agora eu queria saber da questão legal. Como é que fica esse contrato das responsabilidades? É sempre bom a gente se resguardar, não é verdade? Como é que você tem avaliado essa questão legal aí? Quais são os pontos ali mais cruciais no contrato, até para também te dar uma segurança, não é verdade? A gente, primeiro, né? A gente procurou uma empresa que pudesse ajudar a gente nisso. A gente procurou uma pessoa que tem uma experiência, uma ótima advogada, chamada Eliane. E para ela dar uma ajuda para a gente nisso, né? Certo. Então a gente formatou os contratos de uma forma que foca mais na responsabilidade de cada um. A sua responsabilidade é, por exemplo, arrumar a CTO dentro de 5 horas, entende? Entendi, é o SLA. Então a gente focou mais nas responsabilidades de cada parte do que na tecnologia em si. Porque a tecnologia, né, o modelo de negócio é algo novo. Então você não tem você não tem ainda muito tema desenvolvido nesse sentido. Então a gente foi para esse lado. Mais das questões de responsabilidade, tempo de reparo, que é coisa de SLA mesmo, e a regra vale para os dois, não é verdade? Isso aí, não fica nada leonino, fica uma coisa equilibrada, até porque nesse justo. Momento não tem ninguém ganhando dinheiro, um com o outro, né, que eu quero dizer. Entendi. Então assim, às vezes fala, poxa, mas você tem 10 portas e eu uso 30 portas suas. Aí você, nesse momento, você traz um equilíbrio financeiro. Aí você, olha, a partir do momento que eu tenho mais portas do que você me paga aquele excedente. Entendi. Sabe? Então, existem esses critérios que a gente usa. Bacana. E claro, como é uma parceria ali, a gente acaba diminuindo
entre aspas, né, o lucro. Então, se o mercado cobra 25, 30 reais por porta, sei lá, 20, a gente cobra menos, porque o intuito é colaboração. Então, Entendi. Eu não preciso exatamente ganhar dinheiro, ter muito lucro em cima do parceiro. Analisa ali mais A ou ideia é menos ganhar tudo. no cliente, no final, não no meio, né? Então, isso também é uma vantagem, né? Então, isso tudo é colocado no contrato, né? E o que tem que ser feito é ter essa transparência. Essa transparência e o parceiro entender que naquele momento, daquele 12 meses que você conseguiu um cliente na rede dele ali, o cliente é seu, não é dele. Entendi. Então não pode gerar ciúme, não pode gerar, sabe? Não pode. Eu já vi acontecer. Já vi acontecer de o cara pegar uma veia boa e vender bastante cliente na rede do outro, o cara, poxa, pirar assim, sabe? Então tem que ter essa maturidade empresarial, cara, nesse momento. E você colocar regras no contrato que sejam justas para os dois lados. E que vai orientando. Então, assim, entendi. E que se houver algum tipo de discordância, que o contrato venha falar, olha aqui, não, mas essa discordância, essa cláusula aqui, ela fala sobre isso. Então, se assinou, você sabe, então vamos para frente. Bacana. Né? Vamos para frente. Porque é muito, muito frágil, por exemplo, se amanhã, né, as coisas ruins da parceria, se amanhã você, por algum motivo, romper com esse parceiro, quando você vai ver, você tem, vai lá, 100 clientes na rede dele. Imagina o caos que não vira, né? Então, tem que estar muito bem escrito, muito claro. Muito claro. Né? Deixar tudo muito alinhado no início, né? Antes de assinar o contrato, que pode acontecer esse tipo de situação, né? E aí já tem que estar tudo previsto, muito bem acordado e transparente. E você ter um back-office que cuide das coisas, assim, sabe? Então, amanhã, quando você for subir cliente na rede X lá, os donos, enfim, não tem que estar envolvido. Até o técnico manda no grupo, aí sobe o negócio e tal. Coisinhas acontecem, assim. Já aconteceu de subir o cliente lá e derrubar a caixa. Caiu os clientes do cara, da empresa. Entendi. O cara liga puto. Pô, Flávio, calma aí. Assim, aconteceu, cara. Tua caixa às vezes tava ruim. Quando a gente abriu, caiu tudo. Mas a gente arrumou. Entendi. Tá aqui as fotos, entende? Entendi. Então tem que ter esse jogo de cintura. Bacana. Essa maturidade. É importante demais. Bacana. Flávio, poxa, bom demais. Você já viveu muita coisa, é um assunto novo, né? Você já tem muita experiência. Você está contribuindo muito, até para ajudar aí os provedores, que a gente tem um grupo falando disso e eles ficam cobrando mais informações, como eles poderiam fazer isso. E você está dando uma contribuição muito grande e eu tenho uma curiosidade. Hoje você tem rede mesmo em quantas cidades? Vamos botar aqui em Brasília, vamos botar que cada RA seja uma cidade, é uma região administrativa. E quantas você tem rede? Vamos se dizer, você já fez algum tipo de negociação, algum tipo de parceria? Com isso você conseguiu multiplicar em quanto a sua rede? Sua rede, vamos botar assim, Entendi, né? Você consegue atender. Entendi. É um caso real, né? A Supernet ela tem 3 anos, né? Dentro desses 3 anos a gente hoje tem acho que umas... É porque a nossa rede ela se estende em locais que não é tão concentrado. Então a gente atende muito condomínio, a gente atende alguma área rural. Então assim, mas a gente consegue atender hoje com rede própria uns 15 locais. E com rede de parceiros, parceiro, potencializando, né? 10 vezes mais. E rede que a gente acaba pagando, hoje 90% das cidades aqui do Distrito Federal a gente atende. Então, em porcentagem vocês atendem 90%, mas tem rede em, vamos se dizer, em 2 ou 3, é isso? Não. Devo ter a rede própria umas 10 localidades. Certo. Não digo que são cidades em si. Porque você falou que não é concentrado, né? Não é concentrado. Então, assim, por exemplo, atende um condomínio que é maior que uma cidade, mas não é uma cidade, entendeu? Então, não sei como é que eu botaria aqui. Mas rede própria, botar em 15 cidades. Juntando esses grandes condomínios com rede de parceiros, mais 15 cidades, e redes que a gente paga, mais o resto todo. Entendi. Então você tem uma salada aí, você tem de todo modelo de negócio com empresas, né? A gente tem. Tem redes interligadas, redes que a gente paga, apesar de não gostar, paga para usar, que é só questão de tempo até a gente conectar. Entendi. E principalmente locais onde você tem vontade de atuar, mas que para você chegar lá é bem complicado. E vai ser sempre um sentimento do provedor, né? Aí eu também quero atuar lá naquele lugar, lá, mas não consigo. Vamos fazer parcerias. Então, assim, hoje, a Supernet, eu acho que 90% das cidades a gente já tem clientes. Bacana. Poxa, é um modelo, assim, é um modelo, né? Eu acho que isso é um modelo. Agora, sim, por exemplo, eu não consigo... a gente tem que falar isso para os amigos e tal. Você sempre tem tudo na ponta da caneta, né, Rodrigo?
Fazer conta. Fazer conta, porque às vezes eu acho que é um bom negócio ligar um cliente, sei lá, longe demais do meu centro. Quando você vai botar na caneta, não é bom, porque você já, às vezes, você já deixa 10%, 30%, 20%, 30% para a empresa, para o parceiro. E aí você vai a gasolina, talvez, né? Se você for instalar com o seu cliente. Às vezes você paga por um terceiro. Às vezes você vai chegar lá e você tem, não sei, um nível de suporte grande. Quando você vai botar no papel, às vezes não vale a pena, né? Então, assim, você tem que... A gente, na Supernet e os nossos parceiros, a gente já homologou o modelo, sabe? Só que a gente está fazendo teste o tempo inteiro. Entendi. Procurando melhorar, né? A gente tem um local em Brasília aqui que a gente conseguiu vender bastante, só que a venda não foi uma venda sadia, sabe? Então, pô, passou 2, 3 meses depois, tinha inadimplência horrorosa. Horrorosa. Então, você tem ali o contrato ainda vigente, aí você tem uma inadimplência horrível, horrorosa, e cara que sumiu com o roteador, que é uma coisa que todo mundo está fazendo hoje. E quando você vê aquele lugar ali, naquele modelo, ele não deu certo. Se eu tivesse interligado com aquela rede, talvez o meu prejuízo fosse menor. Ou talvez eu nem tivesse. Nesse local não foi legal. Entendi. Em outros lugares... É casa a casa, tem que avaliar casa a casa. Sempre. Planilha na mão, sempre o tempo inteiro, olhando para o negócio, pensando, saindo operacional um pouco, ficar na gestão, ficar no pensamento, né? Ficar pensando, analisando e tomando as decisões. Agora, se você tem força, se você está planejando a sua empresa para ter força, a Rede Neutra é muito bom, é um bom caminho para se seguir. Pelo menos nos próximos, eu acho que no próximo ano, ou no ano seguinte, sabe, Rodrigo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a energia, de fato, né? Isso é uma insegurança muito grande, né? É muito inseguro, isso traz muita insegurança. Não, bacana. Flávio, para a gente finalizar, você queria mandar um recado aí, deixa seu contato, vai que quem quer provedores que queiram ter consultoria com o Flávio para poder implementar o seu modelo de rede neutra com algum parceiro. A gente vai botar a rede social aqui na descrição do Flávio, aqui embaixo na descrição, e você teria algum recado para os provedores aí que estão aí em eminência de entrar no mercado de rede neutra? Eu acho que o recado é simples, é bem simples assim. Não é esse bicho de 7 cabeças. Não é caneta na mão. Fazendo conta. Caneta na mão e planejamento. E planejar a atividade do dia a dia. Planejar como eu vou fazer para ligar um cliente lá em, sei lá, lá em Braslândia. Como eu vou fazer isso? Escrever mesmo, sabe, Rodrigo? Escrever, botar no quadro, no papel. Você ter isso é bem claro na sua mente. Bem claro no seu dia a dia. E trazer a sua equipe para entender também como funciona. Porque como é uma ideia nova... Não tão nova assim, mas às vezes as pessoas não entendem. Então tem que fazer a equipe entender como funciona tudo. Tem que fazer a parte técnica entender. Tem que sempre olhar as interconexões. Tem que ter um bom network com as empresas que você está fazendo parceria ou comprando, enfim. Tem que ter isso. Você tem que estar sempre olhando para o seu cliente, vendo se está bom, se não está. Então é uma série de coisas, sabe? Bacana. E assim, como associado, né? Eu acho que mais do que nunca os provedores, tanto de Brasília quanto do Brasil, têm que se associar, têm que dar força aqui para a associação, sabe? É um caminho que a gente tem para que a gente consiga melhorar. Eu acho que é muito importante. Quem não está ainda envolvido, eu acho que tem que se envolver, sabe, Rodrigo? Eu acho que tem que se associar, eu acho que tem que pagar a quantia, que é pouca por mês, né, cara? Tem que fazer isso aí porque a nossa associação, aí eu falo da nossa porque eu estou junto com todos vocês, sabe? Ela tem que estar mais forte. Porque se a gente conseguir fortalecer, vai fortalecer todo o setor. Exatamente. Sabe? Os provedores eles têm que botar isso na cabeça. A gente consegue se tiver mais gente junto, né, Rodrigo? E a gente vai batalhar junto contigo aí para trazer mais gente para cá. E fortalecer todo o setor, né? E fortalecer todo mundo, né? Tá certo. Pô, belas palavras aí. A gente finalizou ainda falando da Aspro, né? Que tem conseguindo alguns benefícios aí. Estamos atrás demais, né? A gente é um trabalho incansável. É verdade. Tem muito aí que organizar e crescer o nosso setor. É verdade? Gostaria de agradecer aí todo o seu conhecimento, abrindo aí, poxa, como você funciona, né? Ajudando muitos provedores. E desejar a todos vocês uma excelente semana. Um grande abraço e até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau.